100% isso aí. Então, o que que a gente tem? A gente chama aqui, ó, calor para transformar de um estado para outro, transformar de um estado físico para outro. A gente chama de calor de transformação ou calor latente. Isso aí está na página 343, 345 do livro de vocês. O calor latente ele fala sobre a energia necessária para tu passar de um estado físico para o outro. Então a gente tem Q sempre vai representar Q maiúsculo, tá? Q maiúsculo representa a quantidade de calor igual o L representa constante de calor latente e o M representa a quantidade de massa de material. Quanto mais massa tu tiver, mais energia tu vai precisar para transformar aquele material. Coisas que vocês já devem ter percebido. O que congela mais rápido? Quando tu usa um pote de sorvete cheio d'água para fazer gelo ou simplesmente um cubinho de gelo? Qual dos dois vai congelar mais rápido? Certamente o cubinho, porque ele tem menos água para ser congelado, menos água para ser transformado. Importante aqui, ó, eu falei antes, o estado sólido, o estado líquido e o estado gasoso, eles são estados energéticos, de energia. Quanto maior for a temperatura, mais energia ele vai ter, energia térmica. Então, quer dizer que o estado sólido é menos energético, o líquido é mais energético que o sólido e o gasoso é o mais energético dos três. Então, a gente tem essa crescente, sólido, líquido, gasoso. Quando a gente transforma de gasoso para líquido, a gente está tirando energia, ele está perdendo energia. Quando a gente transforma de líquido para gasoso, a gente tem que fornecer energia para ele se transformar. Então, o que o freezer faz no final das contas? Ele retira a energia da água para transformar ela em gelo. Que tipo de energia? Como assim ele retira? Ele retira energia térmica. Como ele faz isso? Diminuindo a temperatura. Então, se tu precisar transformar de sólido para líquido, tu precisa fornecer energia térmica, esquentar, que é o que a gente faz quando a gente coloca água na panela. Quando a gente quer transformar de líquido para sólido, a gente precisa retirar a energia térmica, colocando ele num ambiente mais frio. Então, esse aqui, resumindo, é a quantidade de calor ou energia necessária para que uma substância mude de estado físico. Isso é o calor latente ou calor de transformação, que o nome meio que já diz aqui o que ele significa. Essa aqui é uma questão também bem simples de vestibular. O calor específico latente de fusão, que é transformar sólido para líquido, é 80 calorias por grama. Para cada grama, tu precisa de 80 calorias. Para fundir a massa de gelo de 80 gramas, sem variação de temperatura, isso é muito importante. A quantidade de calor latente calor latente a gente calcula com a constante, que vale 80 calorias por grama, e a massa, que é 80 gramas. 80 vezes 80 dá 6.400, ou 6,4 vezes 10 na 3. Então, tá ali a resposta. Por que isso aqui, por que eu comentei sem variação de temperatura? Por que isso é importante? Enquanto um material está mudando de estado físico, a temperatura dele não muda. Se a água está em processo de evaporação, até que toda a água evapore, ela vai ficar a 100 graus. Se tu está no processo de congelar a água, até que toda a água congele, ela vai ficar a 0 graus. Depois que toda a água congelar, ela pode diminuir a temperatura. Depois que toda a água evaporar, o vapor pode aumentar de temperatura. Mas durante esse processo, o vapor e a água que está evaporando vão continuar a 100 graus. A água e o gelo a água que está congelando e o gelo vão continuar a 0 graus, até que toda aquela quantidade seja transformada. Então aqui a gente tem um gráfico que é bem interessante, gráfico de transições, né, de mudanças de estado. A gente tem aqui a água, transições da água, tá? A gente começa aqui com um bloco de gelo a menos 10 graus Celsius. Então, o que ele está fazendo nesse gráfico? Ele vai transformar um bloco de gelo a menos 10 graus Celsius em vapor. Quais são os passos que tu precisa para fazer isso acontecer? Tu pega o gelo, primeira coisa que tu tem que fazer, esquentar o gelo até 0 graus, porque ele só se transforma em água em 0 graus de temperatura. Então, ele primeiro esquenta de menos 10 para 0.
Aí ele fornece energia aqui, calor latente, para descongelar. Depois, como eu quero transformar em vapor, eu vou esquentar esse gelo que virou água aqui até 100 graus. Então, eu preciso esquentar a água até 100 graus. Quando chegar em 100 graus, eu vou fornecer energia, e quanto mais energia eu fornecer, mais rápido isso acontece. Eu vou fornecer energia para transformar em vapor. Depois que eu terminar de transformar em vapor, eu começo a aquecer este vapor. Então, aqui a gente vai ter calor específico, calor latente de transformação, calor específico ou sensível, né? Calor específico e, de novo, calor latente de transformação. A gente passa por 5 estados de energia aqui, ó, ganhando sempre energia, porque eu quero ir de um estado que é o sólido, que tem menos energia, para um estado que é o gasoso, que tem mais energia. Então, eu estou fornecendo energia para um bloco de gelo. Aqueço, transformo. Aqueço, transformo. Aqueço. Então, aqui a gente tem uma tabela com alguns valores, ó, sobre a quantidade de energia necessária para transformar os materiais. Então, água, a gente está aqui, a água a gente precisa de 80 calorias a cada grama de água para transformar ela de gelo para água ou de água para gelo. E a gente precisa de 540 calorias para transformar de água para gás ou de vapor para água. Isso para água acontece aos 100 graus. Então, aqui a gente tem a temperatura de fusão e a temperatura de vaporização de alguns materiais aqui. Bem interessante notar os gases nobres aqui, ou os gases que a gente respira, por exemplo, o hidrogênio. O hidrogênio ele vira sólido a menos 259 graus Celsius, que é muito próximo do zero absoluto. E ele já vira vapor a menos 253 graus Celsius. Então é muito difícil encontrar hidrogênio em estado sólido no universo, porque essas temperaturas são muito difíceis de encontrar. A gente tem aqui o nitrogênio a menos 209 graus Celsius para ele se transformar em líquido, de sólido para líquido. Isso aqui já é mais fácil de encontrar. Eu mexi algumas vezes com nitrogênio líquido na faculdade, que é uma temperatura baixa, assim, mas a gente consegue encontrar. Que a gente mexe com nitrogênio a menos 100 graus Celsius, né? E ele é bem complicado. Assim, e N2 é diferente do gás sozinho. O N2, que é o que a gente tem na atmosfera, a temperatura de fusão dele é um pouco mais alta, é menos 77 graus Celsius. Aqui a gente tem uma questão do vestibular de São Paulo, da Universidade de São Paulo, do estado de São Paulo, que é bem complicado também, um dos mais concorridos do país. Vou deixar para vocês responderem depois. E por último, a gente tem uma coisa que a gente chama de troca de calor. O que é a troca de calor? Troca de calor, a gente vai ter todo o calor fornecido por um material é recebido pelo outro. E a soma total dessa energia é igual a zero. O que esses caras estão fazendo? Por isso que eu acho esse vídeo bem interessante. Eles vão pegar lava feita com ferro fundido e derramar em cima de um bloco de gelo. Vocês podem notar que ao cair no bloco de gelo, ele já passa direto, o gelo basicamente já evapora direto, assim. Então, toda a energia que está sendo gerada aqui pela lava está sendo recebida pelo gelo. Uma coisa que chama bem a atenção aqui, ó, pessoal, é que a lava fica borbulhando. Ela não está borbulhando porque ela está tentando evaporar ou coisa assim. Ela está borbulhando porque, ao tocar o gelo, ela evapora o gelo. E essas bolhas de vapor do gelo evaporando tentam sair pela lava. E delas ficam presas, gerando essas bolinhas aqui, ó. Então, o que é interessante aqui? Toda energia térmica dessa lava está sendo transferida para o gelo e transformando ele diretamente em vapor. Isso é bem legal e isso acontece muito poucas vezes, não é um negócio muito comum, porque normalmente a gente tem que passar por todos os estágios, né? Aquecer o gelo, transformar em água, aquecer a água, transformar em vapor. Aqui a energia é tão alta que ele transforma direto em vapor. Outra parte que ele faz aqui, que é bem interessante, ele faz isso na água.
e daí meio que solidifica a lava também, porque aqui a quantidade de água é muito grande. Então, a quantidade de energia que tu precisa para aquecer aquela água ali, para transformá-la em vapor, é muito grande. Já nesse bloco de gelo aqui, ó, como ele cai num localzinho e daí ela vai escorregando pelo gelo, por causa do atrito, que não existe mais, ela vai escorregando para o gelo, ela não entra em contato com uma grande quantidade de gelo. Já que quando tu derrama ela dentro da água, ela entra em contato com toda essa massa de água. Então, ela precisa de muita energia, a lava, para transformar a água em vapor, que não é o caso, não acontece. E lembrem que calor específico aqui, ó, que a gente viu lá no início, calor específico do ferro aqui, ó, ele é muito menor que o da água, então tu precisa muito menos, ele vai perder energia com muito mais facilidade. Tu precisa de muito menos energia para esquentar o ferro do que tu precisaria para esquentar a água. E ele vai perder, assim como tu precisa de muito menos para esquentar, ele perde com muito mais facilidade. É bem interessante isso. Então, essa é a última parte, né? O trocas de calor. Então, a formulação matemática mais bonita está dizendo aqui, ó, todo calor cedido, que no nosso caso ali era da lava, somado com todo o calor recebido pelo gelo e pela água, a soma desses dois, tudo que um perde, tudo que um cede, somado com tudo que um recebe, tem que ser igual a zero. Porque tudo que um entregou, o outro recebeu. A soma total dessas coisas é igual a zero. E o que acontece normalmente? A temperatura final das duas coisas é a mesma. Eles ficam com uma temperatura de equilíbrio, uma temperatura final igual. Dito isso, a gente precisa sempre definir quem está trocando calor com quem faz parte dessa troca. Porque essas trocas de calor, elas normalmente no nosso cotidiano, elas acontecem dentro de algum recipiente. Tipo aqui, ó, a gente tem uma garrafa térmica que a gente usa para manter as coisas aquecidas, e uma coisa bastante comum é a gente usar o rabo quente para esquentar a água dentro das garrafas térmicas. Então a gente vai ter uma troca de calor entre o rabo quente e a água, o rabo quente fornecendo calor para a água, e isso acontecendo dentro da garrafa térmica, que é conhecido como calorímetro, que mantém essa troca de calor restrita àquele local, porque a garrafa térmica, a função dela é evitar que a energia térmica saia, que o calor saia, para que a troca de calor só aconteça ali dentro. Se não existe perfeitamente, tá? Normalmente a gente tem um pouquinho de perda de energia para a própria garrafa, a garrafa esquenta também. Se ela fosse perfeita, ela não esquentaria. A gente tem, então, um pouco de perda de energia para a própria garrafa, que acaba aquecendo, e um pouco para o ambiente à nossa volta. Mas, numa situação ideal, o que a gente tem? Toda energia térmica transferida do rabo quente sendo absorvida pela água. Então, tu tem o calor cedido pelo rabo quente, somado com o calor recebido pela água, esses dois sendo igual a zero, eles atingem uma temperatura final igual, de equilíbrio. Normalmente a gente desliga o rabo quente da tomada quando a água atinge o ponto de ebulição dela, que é 100 graus, porque o que acontece se deixar o rabo quente dentro da água? A água vai atingir a temperatura de ebulição dela e ela vai ficar recebendo energia até que toda a água dentro da garrafa evapore. Não é o que a gente quer no final das contas. Certo? Dito isso, a gente termina essa parte mais teórica e eu vou fazer 2 exemplos para a gente tentar entender melhor o que está acontecendo. Beijocas!